Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia e agora a gente vai falar sobre eleições nos Estados Unidos, que ontem teve um debate, né, entre os presidenciáveis dos Estados Unidos, né, o Donald Trump e o Joe Biden, e foi um debate assim polêmico, no mínimo para se dizer. E para a gente entender, né, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, como é que está o andamento das eleições lá nos Estados Unidos, você que acompanha aqui no site, viu que o dólar hoje, né, ficou a risco, subiu, caiu, subiu, ficou ali naquela instabilidade. Isso é um dos efeitos, né, desse debate, mas o que mais a gente pode dizer que está acontecendo aí para nos ajudar a entender, né, o cenário das eleições americanas? Eu estou aqui com o Carlo Barbieri, ele que é CEO da Oxford Group, que é uma consultoria que fica lá nos Estados Unidos e que trabalha aqui no Brasil também. Carlo Barbieri, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer falar contigo, Erickson. Bom, Carlo, primeiramente gostaria de saber a sua análise desse debate que aconteceu, né? Que o que chegou até nós é que foi um debate, no mínimo, polêmico, em que houve muito bate-boca e pouca explanação de ideias de fato. O senhor entende isso também, né? Como que foi a sua percepção do debate? Olha, mais ou menos nós tínhamos imaginado que iria ser um debate difícil, um debate realmente ardido, pela forma, digamos assim, polêmica que está sendo essa próxima eleição americana. Acho que nunca antes na história desse país nós tivemos uma situação de uma população tão dividida com relação a planos de governo, formas de governo, parte econômica, política, etc. Mas eu quero dizer para você que acho que não só eu, mas os outros 100 milhões de pessoas que estavam vendo o programa, nos sentimos assim, de alguma maneira, violentados pela forma com que aconteceu esse debate, né? Porque, por um lado, se esperava que o John Biden tivesse assim um pouco na defensiva, porque ele está realmente com um problema de saúde, que todo mundo sabe, né? Mas ele se preparou muito para o debate, não só ele trouxe assim já praticamente os itens que ele iria falar bem, digamos até decorados. Eu acho que ele deve ter tomado assim uma dose supra de Adderall para ficar assim focado, e ele se ouve muito bem na parte que cabia a ele, que é comunicar-se com o público. O Trump entrou para o debate de uma forma assim um pouco atabalhoada, esperando que as perguntas ele pudesse responder dentro do ímpeto que ele normalmente tem nas suas colocações, mas encontrou uma resistência por parte não só do mediador, como do Biden. O que acabou acontecendo é que o Biden, logicamente, interrompeu tantas vezes quanto pôde o Trump interrompeu tantas vezes quanto pôde o Biden, e no final resta a nós, assim como analista, né, ver o que sobrou de informações úteis com relação a próximas eleições, porque o público em geral que foi ao debate para poder ver, particularmente o público que estava indeciso ainda sobre o futuro voto a ser dado, eu creio que não saiu de lá com uma resposta adequada, não. É bom a gente saber nesse momento, né, como a eleição nos Estados Unidos depende dos estados também, né, principalmente, como é que está as projeções, né, das eleições aí, né? Como que estão as pesquisas de intenção de voto com relação aos estados? Olha, veja o seguinte, aqui tradicionalmente há vários estados, a maioria deles já estão com sua posição definida. Os swing states, aqueles que variam, têm mostrado uma evolução, e alguns tradicionais também. Por exemplo, o Texas, que é sempre tradicionalmente um estado conservador, estava até há umas 2 semanas atrás com os votos favoráveis ao Biden. Na semana passada, houve uma mudança e o Trump passou 3 pontos percentuais no estado do Texas. A Flórida também, aí já sim, sempre foi um estado que ficou
pendular, estava com uma projeção favorável ao Biden, e apesar do Bloomberg ter colocado 100 milhões de dólares em propaganda para o Biden aqui no estado, não foi suficiente para conter uma subida do Trump para coisa de 1% positivo, ou seja, está completamente indefinido o quadro. Agora mesmo, na semana passada, o próprio Bloomberg colocou mais de 16 milhões de dólares para os presidiários da Flórida como um incentivo a votar no Partido Democrata. Então, é uma forma bem fora do costume americano, essa manipulação do voto através de vantagens financeiras, que eu nem sei se são legais ou não, mas o que mostra, na verdade, é que há uma divisão grande no país e um vale-tudo nas regras, né? Não sei se vocês acompanharam aí no Brasil, por exemplo, onde saiu uma reportagem ampla de pessoas em alguns estados onde foi mandado o voto para a residência das pessoas, em que uma turma de eleitores ou favoráveis à candidatura do Biden se foram lá buscar e ofereceram até recursos, $200, $500, $800, para retirarem esses votos na casa da pessoa, pedindo apenas assinatura e deixando que o preenchimento fosse feito a posteriori. Então, essa polarização, essa forma de participação, digamos assim, não usual na eleição americana, eu creio que vai acabar, inclusive, levando essas eleições para o judiciário, porque, por outro lado, o Biden afirma que os Correios estão fazendo corpo mole para não entregarem em tempo os votos que receberem das pessoas via correio. Então, isso pode levar a que haja uma contestação do resultado, afirmando que não houve oportunidade de todas as pessoas participarem do processo eleitoral. O que muda completamente o quadro. Até a eleição passada, a gente sabia que nos Estados Unidos ganhava o candidato que tinha maior capacidade de mobilização da sua base para ir votar, porque é um país que o voto não é obrigatório. Então, a gente sempre fala que na eleição passada não foi o Trump que ganhou, foi a Hillary que perdeu. O Partido Democrata não conseguiu unir a juventude e a esquerda do partido com uma candidata do establishment de Washington, no caso a Hillary. Esse ano o Partido Democrata está muito mais organizado nesse sentido e conseguiu unir o partido inteiro em torno da pessoa do Biden, e com isso tanto a juventude como a esquerda do partido está mobilizada para levar o voto a ele. Há uma importância muito grande no voto antecipado por correio, porque essa mobilização pode se, digamos assim, enfraquecer, desgastar durante os próximos 40 dias. Daí a importância de estabelecer um estímulo para as pessoas votarem, nem que seja através de terceiros. O que vai ser uma polêmica, de qualquer maneira. Saímos de uma maneira de votar de dois séculos e entramos numa nova forma de participação, porque os Estados Unidos, eletronicamente falando, ele está muito atrasado com relação ao Brasil. O voto ainda é manual, o processo eleitoral dos votos por correio ainda é muito demorado, e é muito provável que no dia seguinte da eleição a gente não tenha um quadro definido. É possível que até o mês de dezembro as polêmicas sejam estabelecidas a nível dos estados e federal, e ainda é possível que o Supremo tenha que decidir sobre várias solicitações que sejam feitas a ele. É bom a gente reforçar, né, que nas últimas eleições, como o senhor bem citou, houve essa polêmica, né, de uma porcentagem das pessoas ali não terem se sentido representadas, né, essa polêmica da representatividade nas eleições americanas, assim como o senhor também já citou, né, a vez ou outra acaba acontecendo. Mas é bom a gente lembrar também que esse ano houve diversas ocasiões aí, tumultos nos Estados Unidos, não só o coronavírus, né, teve tumultos por causa de ataques racistas e tudo mais. Como é que as pessoas estão se sentindo, né, nesse momento, né? Como é que está a moral da população americana? As pessoas estão se sentindo incentivadas a votar? Como é que está a perspectiva das pessoas com relação a essas eleições?
Olha, eu acho que nunca antes houve uma mobilização tão grande em torno do quadro eleitoral. Essas manifestações contra o racismo que tomaram conta dos Estados Unidos, ao início muito pacíficas e realmente pedindo um reordenamento da forma da polícia a agir e favorecer enormemente a campanha do Biden nessa primeira fase, após o momento que a campanha do Biden perdeu o controle do grupo Antifa e particularmente o Black Lives Matter, e eles passaram a destruição de propriedades, a invasão de propriedades, a ação, matando policiais, inclusive, e outros participantes. Isso tendeu a favorecer a campanha do Trump, que fala sempre em lei e ordem. Então, você tem um pedaço da população que ainda não está definido, que havia puxou seu pêndulo a favor do Biden na hora das manifestações antirracistas pacíficas, e agora retroagiu e está mais assimilado pela campanha do Biden, porque, logicamente, a população não quer uma anarquia, e isso está sendo muito bem aproveitado pela campanha do Biden, do Trump, perdão, que hoje já tem praticamente a adesão de toda a parte sindical das polícias de cada um dos estados. E isso, o policial, em geral, ele tem muito prestígio nos estados, nas cidades. Isso pode, de alguma maneira, afetar o processo eleitoral favoravelmente a ele, Trump. Mas o que você falou é uma verdade. A comunidade está empenhada. Eu acredito que nós tenhamos um número recorde de votação. A possibilidade do coronavírus vir a atrapalhar o processo, na verdade, não tem acontecido, porque alguns já estão votando por muito mais de qualquer eleição. O processo eleitoral já começou, através dos votos por correio. Esse é um tema extremamente polêmico, porque alguns estados já deram carteira de motorista para os não documentados no país, os não americanos, e com isso, o que aconteceu? Todos eles receberam o direito de votar, porque foram instados a isso, eles receberam o voto em casa. Você imagina o que vai acontecer na hora que chegar na contagem dos votos, se o partido, ou qualquer um deles, particularmente o republicano, pedir a identificação da pessoa que votou para ver se valida ou não aquele voto. Vão ser milhares ou milhões de votos colocados por pessoas em pelo menos 9 estados americanos que não necessariamente são americanos. Consequentemente, não teriam o direito ao voto. Veja a Califórnia, Nova York, são estados grandes americanos em que a carteira de motorista foi oferecida para ajudar a regularização dessa pessoa, pelo menos dar o direito a dirigir e etc. E agora estão recebendo o direito de votar sem que a Constituição assegure esse direito, porque naturalmente o país entende que quem deve votar na eleição do seu presidente são os cidadãos americanos. Então, é uma polêmica que vai ganhar um espaço enorme aí, não só na mídia, como no judiciário americano. Enfim, mesmo diante de tantas polêmicas, né, o fato é que nós temos dois cenários que vão influenciar diretamente o Brasil, né, porque a gente vê que o Brasil, os Estados Unidos, devido às suas políticas similares, governamentais, houve uma grande reaproximação aí. Então, vamos analisar esses dois cenários, tendo em vista, né, os fatores principais atualmente, né, o coronavírus, o desemprego, né, os Estados Unidos vinha aí a pleno emprego, o desemprego estava diminuindo, isso ao longo dos últimos meses aí, por causa da pandemia, isso voltou, né, a ser uma pauta importante nas eleições, e os atritos comerciais com a China, que aí acabam envolvendo diretamente o agronegócio, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Vamos ter esses pontos principais aí. No cenário 1, que é Trump ganhando as eleições, né? Muda alguma coisa? A política continua a mesma? O que o senhor vê aí? Olha, do ponto de vista dos negócios, você introduziu o fator China, que é muito importante, com muita habilidade sua.
Vamos pegar esse cenário. Se o Trump é reeleito, o que se espera? Se espera que haja um aumento dos negócios entre o Brasil e os Estados Unidos, isso afeta positivamente o Brasil. Se a gente se recordar, historicamente o Brasil tinha 26% da sua pauta de comércio exterior com os Estados Unidos, antes da entrada do Lula na presidência. O Lula fez um empenho muito grande de tirar os Estados Unidos da pauta exportadora brasileira. Ele entendia que o produto que o Brasil exportava estaria saindo da casa do brasileiro, isso foi campanha feita nesse sentido. E com isso nós perdemos a possibilidade de exportar manufaturados e semi-elaborados, que era 73% da nossa pauta. Bom, o que acontece agora? O Brasil está tratando de recuperar. No final do governo passado, nós estávamos apenas com 11% do mercado americano. Agora, espera-se que esteja aumentando. E se for o Trump eleito, provavelmente o Brasil e os Estados Unidos vão chegar numa situação de livre comércio muito mais aberta, uma grande vantagem do Brasil, inclusive para substituir os produtos chineses que estão sendo afastados da compra dos principais importadores americanos pela sua insegurança, pelos impostos e assim sucessivamente. O Brasil ganha um mercado de hoje de 496 bilhões, é o que a China exporta para os Estados Unidos. O Brasil tem chance de aumentar aí 20 ou 30 bilhões de dólares de exportação. Por outro lado, no que diz respeito à parte agrícola, o que acontece? Essa briga entre os Estados Unidos e a China procura minorar a perda que ela tem na exportação de manufaturados, compensando de alguma maneira os Estados Unidos com a importação de produtos agrícolas. Isso afetou, de alguma maneira, o valor que o Brasil colocava, por exemplo, no milho, que nós tivemos no mês passado. A China cobriu a cota que ela tinha de comprar de milho do mundo, dos Estados Unidos. Com isso, ela comprou menos do Brasil do que poderia, e o nosso valor do milho ficou relativamente estacionário. Isso não vai afetar tanto a exportação brasileira de commodity, porque a China precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da China, certo? Na verdade, há uma dependência mútua, mas a segurança alimentar da China depende substancialmente do Brasil. E, claro, o Brasil vai ter que trabalhar no sentido de manter essa cota de exportação para a China, ampliar e diversificar as suas exportações, levando em conta que os Estados Unidos vai estar concentrando em exportar uma parte grande da soja e do milho para a China. E o Brasil tem uma outra grande vantagem, que é atrair para o território nacional essa grande quantidade de empresas industriais que estão na China, que estão querendo deixar a China, porque não consegue, através da China, entrar no mercado americano. Então, o Brasil tem a capacidade de atrair esse capital e essa tecnologia que hoje está lá no Oriente e trazer para o nosso território. Se ganha o Biden, a situação é completamente diferente. O Biden é um globalista, um multilateralista, ele vai fazer os Estados Unidos voltar para as teses multilaterais, que o Trump deixou fora. A nova tendência da economia mundial é partir para acordos bilaterais. O Biden vai favorecer a relação entre os Estados Unidos e a China sem colocar entraves. É da característica dele, dos 47 anos dele, foi muito envolvido com a China. E na medida que os Estados Unidos se abra para a China, esse mercado que o brasileiro estaria ganhando nos Estados Unidos perde espaço. Por outro lado, o Biden, como nós vimos no debate, ele é muito alinhado com a Europa, onde ele pretende restabelecer uma base de relacionamento, e com isso a pressão que o Brasil hoje tem junto à União Europeia para aceitar um acordo bilateral com a União Europeia do Mercosul perde espaço, porque o Brasil não pode colocar como contrapartida, se eu não exporto para a Europa, eu exporto para os Estados Unidos, porque a França não quer o acordo com o Brasil de forma nenhuma, porque a produção agrícola francesa ela é extremamente deficitária, ela dependeria de ter que subsidiar mais ainda a agricultura no país para poder concorrer com o Brasil. Então, todos esses embates, teoricamente, sobre a floresta amazônica, etc., que a França colocou com muita habilidade para evitar que fosse feito o acordo do Mercosul com a União Europeia, vai ganhar força. O Brasil perde não só a União Europeia,
como perderá o mercado, algumas vantagens do mercado americano. A tendência do Biden é se aproximar mais da Argentina, assim como da China, para poder, vamos supor, restabelecer uma presença americana na América do Sul, através de um outro país, e no caso a Argentina. Enfim, vamos ver lá o que dá. Eu sei que a economia e os negócios muitas vezes não são ideológicos, eles são pragmáticos, mas a tendência, do ponto de vista doutrinário, é que a vitória do Biden traga uma aproximação dos Estados Unidos, da Europa e da Argentina, em detrimento do Brasil. Inclusive com relação a isso, né, em ser pragmático ou doutrinário, o Biden já tem feito algumas declarações aí de que se ganhar vai tentar, né, travar o Brasil, já ameaçou de sanção, já ameaçou de sugerindo, né, que teria que ter um fundo da Amazônia, enfim, realmente bem alinhado aí com os ideais que já estão vindo aí da União Europeia. Mas entre falar e fazer tem uma distância, né? Mas é a hora de se preocupar com esse tipo de coisa ou não? É uma suposição muito fora aí, da nossa realidade nesse momento? Eu acho que num exercício de guerra, a gente tem que sempre prever o futuro ou ter as suas alternativas para que nós sejamos pegos, digamos assim, de calça curta. O cenário é esse, a gente tem que, logicamente, acompanhar. O Brasil tem quase nenhuma forma de influenciar no processo decisório americano, mas temos que estar preparados para as duas hipóteses e tirar a maior vantagem possível da eleição do Trump, que ele, logicamente, tem o Brasil como como seu filho querido na América Latina, e com isso o Brasil ganha uma importância muito grande, uma abertura do mercado, como temos que nos preparar para uma vitória do Biden, que de alguma maneira representará um afastamento do mercado americano e europeu para as nossas exportações. É preocupante, sem dúvida nenhuma, é preocupante. O setor agrícola seguramente será o grande prejudicado se ele não tiver acesso nem à União Europeia, nem ao mercado americano, e provavelmente, talvez, nem à China, porque os Estados Unidos vai tirar a pressão que ele exerce hoje para que a China compre produtos dos Estados Unidos, e com isso a China vai poder comprar livremente sem essa cota para os Estados Unidos. Ela vai comprar onde quiser, e ela vai favorecer a Argentina, sem dúvida nenhuma. Bom, e por último, né, o que eu tenho visto aqui, que muitas mídias tentando encontrar quem ganhou o debate, se foi o Trump ou se foi o Biden. Eu não sei se é uma seara importante para ser debatida, né, porque no final das contas, quem vai ganhar mesmo vai ser decidido na base do voto. Mas eu gostaria de saber a opinião do senhor. Teve um ganhador aí nesse debate? Olha, eu acho que não teve nenhum ganhador. Foi um debate triste, um debate muito agressivo das partes. Eu creio que o Biden se preparou melhor, mas todos puderam ver a dificuldade cognitiva dele. Então, a preocupação que o eleitor tem dos Estados Unidos de eleger um presidente que não tenha capacidade de governar, ela se confirmou durante o debate. Por outro lado, o Trump se mostrou extremamente impetuoso e também não é uma forma de cativar o eleitor independente ou ainda indeciso dessa forma. Eu acho que os dois perderam, na verdade. Os dois perderam, e quem mais perdeu foi o público, que não conseguiu tirar informações importantes para o seu processo decisório. Mas esse é um dos 3 debates presidenciais. Temos mais o debate entre os vice-presidentes aí pela frente. Vamos esperar para ver se nos próximos há uma formatação que ajude aqueles que estão assistindo a entender o que vai acontecer com os Estados Unidos. Muito bem, e nós aqui do Notícias Agrícolas ficaremos de olho, afinal de contas, a eleição nos Estados Unidos afeta diretamente aqui o Brasil, o nosso agronegócio, então é sempre importante a gente estar atento a esses detalhes. Carlo Barbieri, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Prazer, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui para trocar ideias sobre o processo econômico ou político americano. Muito bem. E você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, continue conosco, que traremos mais informações aí ao longo do dia, né? Logo mais teremos o fechamento de mercado da soja,
O mercado da soja hoje foi bem movimentado também, então continue atento aqui no site para se manter sempre atualizado, up to date. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se também de compartilhar essas informações com seus amigos, seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Se você está pelo YouTube, lembre-se também de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo aqui, um vídeo ao vivo, uma novidade, você receber um alerta no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, para também estar sempre antenado aí nas novidades, estar sempre atento aí nesses momentos tão decisivos que estamos passando. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas, vou ficando por aqui. Até mais, um abraço.